Olá, estudantes! Vamos falar dessa semana como planejar uma rede utilizando rede cabeada e rede sem fio. Então, o projeto de redes é um estudo detalhado destinado à implantação de redes de computadores para satisfazer uma empresa, pode ser jurídica, uma pessoa física, para que ela possa compartilhar informações, e recursos, sendo esse o objetivo comum aí de vários. Então, são vários os detalhes envolvidos por um projeto de redes. Então, para ter uma ideia, a gente pode destacar a coleta de informações, tem que ser feita conforme o requisito do cliente, o que ele quer, como ele quer, O projeto lógico da rede, que é o planejamento de todos os detalhes da rede que será implantada e utilizada. Exemplo, topologia da rede, esquema de endereçamento, protocolos, software a serem utilizados nessa rede, a segurança que ela precisa e a gerência. O projeto físico é a seleção dessa tecnologia e dispositivos a serem usados, como placas de redes, cabos, hubs, switches, roteadores, computadores, impressoras, tablets, quem que vai estar inserido nessa rede aí de hardware. Testes e análise do projeto, considerando imprevisto, realização de ajustes e melhorias nesse projeto, custo desse projeto, de modo a atender melhor esse custo-benefício, e documentação do projeto e treinamento pessoal. Então, o projeto deve seguir o sistema de cabeamento estruturado, que é a padronização do cabeamento, envolvendo normas técnicas, de modo a facilitar o uso e a manutenção da rede, tá? Então, integrando aí voz, dados, multimídias e outros. Então, ao final dessa aula, você vai saber como planejar uma rede, o que utilizar, se é cabo, se é rede sem fio. E também nós vamos trabalhar aí com a parte de fazer a cobrança desse projeto. Então, vou passar como você calcular essa mão de obra, o seu custo de mão de obra. Então, como calcular o custo de mão de obra. Então, para melhor visualização desse conceito, segue um exemplo. Então, tem um escritório de advocacia que passou por um processo de expansão, então houve a necessidade de informatização e interligação com a matriz, através da internet. O escritório, que antes contava com apenas a matriz composta por 2 advogados, um assistente e uma secretária, e possui apenas 3 computadores com 2 impressoras. O único acesso à internet era via linha de escada e passou a ser composto por uma matriz e uma filial. Então, a matriz é composta por um advogado, um assistente, um operador, um secretário. Os equipamentos são, a gente vai ver depois, A filial foi composta, já a filial, um advogado, 2 assistentes, uma secretária e um office boy. Os advogados solicitaram um projeto que atendesse às necessidades da empresa de forma a ter melhor relação custo-benefício. Então, foi informado ainda que não seria possível a realização de obras como, por exemplo, quebrar paredes, passagem de eletrodutos. Então, você tem que fazer esse levantamento de quantidade de pessoas, quem trabalha, quem está lá utilizando essa rede e como eles querem. Situação da empresa, antes da implantação. Tem aqui 2 advogados, um assistente, como eu falei, os equipamentos, e após a instalação. É um advogado, um assistente, uma secretária e um operador. Seria um webmaster e um técnico. A filial, isso na matriz, A filial, um advogado, 2 assistentes, uma secretária e um office boy. E equipamentos a gente vai ver mais adiante. Então, a expansão do projeto. A gente pode observar que a matriz aqui, deixa eu pôr meu ponteiro aqui. A matriz, ela é instalada em uma casa na cidade X e a sua filial localizada aí no 8º andar de um prédio, um centro financeiro. A nuvem é a representação da internet, porque simboliza a visão obscura desconhecida de uma pessoa leiga no assunto. O raio aí é a representação de uma conexão de link, entre outros pontos. Por favor, não confundir com chuva essas nuvens aqui, tá? Aqui é uma planta baixa, é fundamental para você realizar a correta instalação do seu projeto. Então, a área rachadura aqui é representada o espaço reservado para alguns móveis, e o tracejado em azul representa o cabeamento de rede utilizado, tá? Aqui tem, vou dar um zoom aqui, esse azul aqui, tá? Opa, deixa eu voltar. Esse azul, que tem aqui. Depois vocês dão um zoom aí, tá bom? Embutido em canaletas presas na parede. Então, o esquemático da distribuição horizontal de cabos. Esse esquemático representa o cálculo da metragem de cabos necessário por andar. Existe também o esquemático da distribuição vertical de cabos,
tá? Não será exemplificado aqui, porque nesse caso não foi necessário, uma vez que o projeto atendeu apenas um andar. Então, aqui a gente tem a matriz e a filial. E os metros, ó, de cabos necessários, isso faz parte de um planejamento, ok? Fases de um projeto: iniciar, planejar, controlar, executar, né? E aí, se está na execução, você pode voltar a planejar, né? Houve algum imprevisto, até você encerrar. Então, uma rede de dados exige alguns passos a serem realizados. Configuração atual da conexão da rede, como ela está atualmente. Quantidade de máquinas necessárias, tamanho de cada local de implantação, necessidade do cliente que ele quer. Identificar os pontos de rede existentes. Existem pontos a serem removidos, novos a serem criados, né? Passagem de cabos UTP, furação, fixação do rack, canaletas, conectorização dos pontos de acesso, certificação de pontos de acesso de rede de dados. Montagem de rack, instalação e configuração de switches, hubs e roteadores. Identificar pontos perdidos, desconectados, desmontar equipamentos conectados, instalação de softwares. Então, essa listagem aqui do projeto é enorme. Então, onde você for, mesmo que seja uma casa, né, você tem que fazer todo esse levantamento. Isso dá trabalho. Como eu falei, ao final dessa aula, eu vou postar depois um vídeo de como calcular a mão de obra, tá? Para vocês poderem cobrar esse serviço de vocês. Projeto lógico vai na criação e planejamento de LAN, WAN ou wireless, né? Suporte e monitoramento, compatibilização e adequações. Os ativos de rede devem ser dimensionados a suportar cargas das estações que normalmente acessam os servidores. Devemos considerar que tipo de tráfegos irão ser utilizados na rede: imagem, som, né? Se é só dado. Existem aplicações cliente-servidor, né? Bancos, servidores de imagem. Então, verificar isso no levantamento. É importante também considerar quais os ativos do legado permanecerão, né? Que tipo de backbone será montado. Backbone é a rede central aí, como ele vai ser finalizado. Projeto de voz, dados e imagem com equipamentos de primeira linha, como o Tricom e Cisco, né? São marcas aí bastante conhecidas. Separação de redes, né? Então, redes WAN, Frame Relay. Esse aqui já não é muito utilizado, mas o WAN, tá? Redes gigabit, Fast Ethernet, ETM também não é mais utilizado. Então, uma rede de dados exige alguns passos a serem realizados quanto ao trabalho, que envolve essa etapa física, como a identificação dos pontos, né, e toda a existência de pontos removidos a serem criados, a conectorização, furação, então tudo a parte anterior, mais um pouquinho aqui, ó. Desmontagem de equipamentos conectados à rede atual, com a montagem da rede nova, sistemas operacionais, né, a serem utilizados. Se vai usar Linux, Microsoft, Unix, né, integração de ambientes heterogêneos, né, Linux com... Você vai fazer ela completa, então Linux com Microsoft vai estar sendo utilizado nessa rede, então verificar isso. Então, depois eu vou passar como calcular o orçamento da sua mão de obra, tá bom? E aí vocês conseguem, né? Tá vendo? Vão conseguir aí fazer passar o valor da sua mão de obra para fazer todo esse projeto, né? Para categorizar aí uma rede. Então é isso, pessoal. Espero vocês aí nessa aula, que vocês tenham se motivados a trabalhar, e que Redes 2 venha aí contribuir na sua área de trabalho, e que você tenha uma nova, ou quem não está na área de trabalho, tenha uma nova oportunidade. Obrigada.